Glória a Deus. A minha versão é a revista corrigida e atualizada. Glórias ao Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus, que eu estou encontrando. Venha para terça-feira, escola bíblica, escola de discípulo, às 20 horas. Palavra do Senhor, Salmos 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, lida aos nossos ouvidos, a qual será ministrada ao coração da tua igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite. Fale conosco da forma que o Senhor já tem falado ao meu coração. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de levar esta palavra ao coração necessitado e produzir o resultado neste coração. Que esta vida entenda o que o Senhor quer falar com ela nesta noite. E que possa, Senhor, mudar o norte, mudar, Senhor, o direcionamento que ela ou ele esteja enfrentando, esteja se projetando, que possa nesta noite, através da tua palavra, ter uma rota mudada e um direcionamento segundo a tua vontade em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Queridos, talvez você fique perguntando aí, o que tem a ver o Salmo 1 com culto de missões? Com culto missionário. Você vai entender o porquê desta mensagem. O Salmos 1 é um Salmos muito lindo, ele faz uma abertura muito linda dos Salmos. Ele começa com a frase, ou melhor, com uma palavra, dizendo, bem-aventurado. Em outra versão, na versão NVI, ou alguma outra versão, está felizes. Então o Salmo ele já começa dizendo, felizes, o bem-aventurado. E Jesus sempre gostou desta palavra, bem-aventurado. Se você olhar comigo no livro de Mateus, capítulo 5, nós encontraremos o Sermão do Monte, onde Jesus prega um dos mais lindos sermões. E ele começa o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, fartos. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, felizes são os perseguidos, por causa, ou melhor, porque serão chamados, ou melhor, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, felizes sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vocês. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então Jesus ele fala de uma ideia de felicidade
E os Salmos, ele começa com esta frase, ou melhor, com esta palavra, felizes, totalmente diferente do que você já escutou ou tem escutado nesse mundo, nesta sociedade que estamos inseridos. Nós estamos inseridos diante de uma sociedade que felicidade é algo transitório, passageiro. Dentro do que se prega como felicidade é tudo aquilo que eu posso ter, eu posso acumular na minha vida. E os Salmos, ele traz aqui, dentro dessa leitura, eu vou discorrer aqui versículo por versículo desse Salmo, ele começa dizendo felizes. Ele diz felizes. A palavra felizes, bem-aventurado, está dizendo para um homem, diz felizes, bem-aventurado o homem, o varão. Em alguma tradução está o varão, em outras traduções está bem-aventurado aquele. E é importante observar que este varão, aquele, o aquele é, de uma certa forma, seletivo. O varão está no singular. O homem, bem-aventurado, feliz, o varão, o homem, aquele, seletivo. E eu quero dar um tema para você entender esta mensagem. O tema é a igreja que exerce influência no mundo. A igreja que exerce influência no mundo. O Salmo, ele começa dizendo, olha, feliz, bem-aventurado, é o homem, o varão, aquele. Não são todos, não é todos, mas é o homem, é o varão, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O Salmo começa com uma única pessoa. E essa única pessoa, ela está indo contra tudo aquilo que a sociedade pensa, que a sociedade acha, que a sociedade gosta, que a sociedade tem como verdades absolutas dentro dos seus conceitos. Os Salmos, ele começa com uma única pessoa indo contra tudo aquilo que a sociedade produz. E ele vai começar dizendo, feliz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho, ou melhor, no conselho dos ímpios. Ele está fora dos conselhos dos ímpios. A palavra ímpio aqui não é aquele que não conhece a Deus. Ímpio, sem piedade. Aquele que não tem piedade. Então ele está contra todo esse conselho. O que é conselho? Contra todo esse sistema. Todos esses conselhos. Palavras, ensinos. Situações que o mundo tem como normal. Que o mundo tem como algo natural. Ele é o único homem que está indo contra um único caminho. Porque os Salmos aqui vai dizer que este homem, ele não andar, precisa de um caminho. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Um único caminho que tem para este homem é o caminho dos pecadores. É o único caminho que a sociedade mostra para este homem. Este único homem. Mas só que ele decide não receber os conselhos e nem andar pelo caminho dos pecadores. É o único caminho que está sendo apresentado para este homem, presbítero Fale. É o caminho dos pecadores. É o conselho dos ímpios. Mas ele faz uma tríplice negação. Ele não anda, não se assenta e não para.
no caminho dos pecadores. Ele faz uma tríplice negação. Ele não aceita esse caminho, ele é um homem que ele está fora. Se fosse numa vibe aqui dos jovens, ele está desconectado do mundo. Uma pessoa, um ser que está indo contramão a tudo que a sociedade impõe, para tudo que a sociedade coloca. Ele não está preocupado. Se ele vai com essa tríplice negação, ele vai influenciar alguém. Ele sempre decide viver assim. É uma decisão, é uma escolha deste homem viver fora do sistema deste mundo, fora do caminho dos ímpios, do caminho dos pecadores. Ele decide andar em um outro caminho, mas só que esse outro caminho não existe. Mas ele começa a criar o seu próprio caminho. Ele abre uma rota, ele abre um caminho de fuga. Ele não quer andar pelo caminho dos ímpios. Ele não quer se assentar nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores. E ele vai abrir um único caminho, sozinho. Uma rota. Algo que para ele tem sentido, é verdadeiro. E olha o que o texto começa dizendo: feliz, bem-aventurado. Felicidade não está naquilo que você está acostumado. Felicidade não está naquilo que o mundo te oferece. Felicidade está naquilo que você traz como sentido para a tua vida. E a única coisa que tem sentido para uma igreja que quer influenciar este mundo é mudar a rota, mudar o caminho e traçar um caminho direto para o Senhor. Só vai entender esta mensagem aqui quem quer dar um salto deste mundo para o reino de Deus, para o caminho de Deus. Então esse homem aqui, ele tem uma tríplice negação. Ele é um homem sozinho, em meio a uma sociedade corrompida, perversa, cheia de malignidade. Ele é um homem que está inserido em uma cultura de caos. Porque o próprio texto vai mostrar como é que está a cultura desta sociedade, que este homem, de uma certa forma, ele está inserido, mas ele não vive desta forma. Ele não aceita esses padrões colocados por esta sociedade. Ele cria uma rota particular. Ele não anda pelos caminhos que as pessoas estão acostumadas. Ele não aceita jeitinho. Ele não aceita a influência do mundo. Porque a única coisa que influencia ele é o caminho de Deus, é a palavra de Deus, é as coisas de Deus é que o influencia. Ele não se assenta, não recebe conselho dos ímpios. A palavra conselho aqui é estratégias. Porque querem conselho dos ímpios, os ímpios estão acostumados a fazerem estratégias para destruição, para malignidade, para corrupção. Ele não quer isso para a vida dele. Os ímpios gostam de agenda do mal, ele se abstém de tudo isso. E quer ver uma coisa, irmãos? Se você está acostumado com tudo que você está vendo no mundo, você precisa se preocupar com a tua vida espiritual. Agora, se você é aquela pessoa que você acha injustiça, você não se conforma com as coisas que estão acontecendo, você é um bem-aventurado na presença de Deus. Agora, se você acha tudo normal, é sinal que você está andando pelo caminho da sociedade. Pelo caminho dos ímpios. Pelo caminho que é fácil, pelo caminho que todo mundo vai. Pelo caminho que todo mundo passa. Só que o que Jesus nos chama como igreja
precisamos criar outro caminho. Precisamos enxergar outro caminho. Buscar uma rota. Sair dessa mesmice que o mundo está impondo diante de uma igreja que está a cada dia sendo fracassada, esvaziada, não de pessoas, mas esvaziada do Espírito de Deus, porque o mundo está influenciando a igreja, está dizendo tudo é normal, tudo é natural, pode tudo, para com isso, deixa disso, e você vai se esfriando, e vai achando normalidade, mas hoje Jesus, o Espírito Santo nos convida a se encher de Deus, a se encher do Espírito Santo, a ter uma visão diferente do que esta visão que o mundo está mostrando para cada um de nós. O caminho dos pecadores é um caminho, é um jeito de ir, é um jeito de andar, é uma ética perigosa. Eu estava dizendo aqui, irmãos, nenhum ser humano vive, por mais que nós ouvimos falar sobre ética e moral, numa geração caída, pecaminosa, quem é que vai viver na ética e na moral, a não ser, ou melhor, se não estiver o Espírito Santo na vida de uma pessoa, moldando o caráter, moldando a moral dessa pessoa, ela pode tentar de todas as formas ser uma pessoa ética, uma pessoa moral, mas sempre ela vai estar caindo e sendo esvaziada, porque ética e moral sem Deus, sem a presença do Espírito, não funciona. Vira fábula, vira filosofia. Não vai, não consegue. Não dá para, eu não vou seguir a Deus, não vou seguir a palavra de Deus, não vou me encher do Espírito Santo, eu vou ficar em casa, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa moral, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de ruim. É como aquele homem, aquele jovem que vai chegar para Jesus e vai dizer, Senhor, eu não faço nada disso aí que é pecado. E você acha que sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, você vai subsistir diante de uma sociedade que é ímpia, que é pecadora? Você vai ser influenciado, influenciada. O que nos livra, o que nos faz perder essa influência pecaminosa, se chama Espírito Santo de Deus, palavra de Cristo, sangue de Jesus sobre as nossas vidas, é que vai nos livrar dessa geração pecaminosa. É isso que se prega. Você não precisa de Jesus, não precisa de religião, você não precisa de nada disso que se prega dentro de uma igreja, você precisa simplesmente ser ético e ser moral. É uma filosofia que não dá certo se não tiver o Espírito Santo Jesus na vida. E esse homem, ele não vai aceitar, ele não vai sentar nas rodas dos zombadores, o lugar onde os cínicos sentam. Zombam, escarnecem. Irmãos, eu não sou crítico, mas eu sei diferenciar o que é zombaria e o que é simplesmente uma troca de, posso dizer assim, de algo insignificante. E o que mais nós estamos vendo numa sociedade é as pessoas zombando com tudo que é sagrado. E muitos ainda acham normal, natural. Muitos ímpios, que não têm piedade, acham que é normal, é natural. Não é normal, irmãos. Não é natural. Isso é roda de zombadores. Não estou dizendo para você, então não tenho que ter amigos. Eu estou dizendo para você ter a palavra de Deus como norte, como direcionamento para a tua vida. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Então muda tudo isso da sua vida. Tira do teu cardápio, tira da tua vida todas essas porcarias fabricadas por essa sociedade corrompida. Pare de ser influenciado.
O Senhor chamou uma igreja para influenciar este mundo, não ser influenciada por ele. Pare de ficar andando nessas rodas. O teu lugar não é esse. O teu caminho não é esse. O direcionamento da tua vida não é essa. Existe solução, sim. Existe uma nova visão alternativa para a tua vida. Existe, sim. Existe felicidade em meio ao caos, em meio a essa nação, ou melhor, esta sociedade corrompida. Existe, sim. Porque se não existisse, não estaríamos aqui pregando às terças, às quintas e aos domingos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando. Este homem, ele é feliz porque ele faz uma tríplice negação. Ele não se detém a andar nas mesmas trilhas que esses conselhos o proporcionam. Ele não deixa se influenciar. Não anda, nem assenta no caminho das influências deste mundo. E ele não está preocupado em influenciar pessoas, não. Porque hoje, nas redes sociais, a preocupação é influenciar pessoas, né? Quanto mais seguidor eu tiver na rede social, mais eu demonstro que eu sou um influencer. Este homem aqui não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado em ser feliz. Eu quero ser um bem-aventurado. E a bem-aventurança e a felicidade não está nada no que o mundo mostra. Ele está mostrando uma igreja que este homem representa a igreja, que ela quer viver a felicidade vinda de lá. Dos céus, de Deus. A felicidade que Jesus vai pregar no Sermão da Montanha. Felizes são os pacificadores. É esta felicidade que esse homem ele espera, ele está vivendo, e por isso que ele é um homem feliz. Mesmo indo contra tudo que o mundo, que a sociedade o apresenta. Este homem, ele olha, ele recusa ver a vida com as mesmas lentes que o mundo, está acostumado a olhar. Eu me lembro que eu tinha uma professora, e no meu ensino médio, e a professora ela falava assim: você já se perguntou, quando você está à frente de uma televisão, assistindo um certo programa, ou assistindo uma certa reportagem, você já fez essa pergunta dizendo: o que isto tem a ver comigo? O que este programa, esta reportagem tem a ver comigo? É olhar o mundo com uma ótica sua, não do mundo. Porque a ótica do mundo, ela é essa ótica que todo mundo vai para lá. É a ótica que o mundo vai empurrando você a ir pelo mesmo caminho de todo mundo, de toda a massa. Só que o caminho de Deus, o caminho do reino, ele é o oposto. O caminho da felicidade não é ir em direção à massa. O caminho da felicidade, o caminho de Deus, o caminho de Cristo é totalmente oposto. É totalmente contrário, é totalmente sem essas influências. É olhar a vida com a tua ótica, com a tua perspectiva, baseado na palavra de Deus. O que está me direcionando na minha vida está relacionado com a palavra de Deus? Isso tem sentido para mim? Tem alguma coisa que me importa? Se não tem, não tem sentido eu trazer isso para dentro de mim, para fazer parte, para ser influenciável na minha vida. É isso que este homem faz. Ele não está olhando o mundo com a ótica do mundo, com a lente do mundo, ele está olhando com a lente dele, com a lente que ele tem como prioridade para a vida. Ele serve um Deus. Este homem, esta igreja que representa esse homem, ele olha para as coisas simples.
que ser feliz é você buscar a paz. Ser feliz no reino de Deus é você compartilhar, é você trocar, é você poder doar. Isso é felicidade. Jesus, irmãos, sempre gostou das coisas simples. Diga, Jesus sempre gostou das coisas simples. Jesus sempre pediu coisas emprestadas, irmãos. Sempre Jesus pediu coisas emprestadas. Ele pegou um barco emprestado, pegou uma casa emprestada, pegou pães e peixes emprestados, e ainda pegou um túmulo emprestado, que depois devolveu o túmulo. Jesus sempre gostou das coisas simples. A sua folhagem, ou seja, o que Jesus representa aqui para este homem, é algo vivo, que não murcha. Ele não está preocupado em ser o homem da moda. Ele não está preocupado em ser o mais acessado dentro das mídias. Ele não está preocupado com isso. Ele quer viver feliz, dizendo não para tudo que o mundo está oferecendo a ele. O mundo está oferecendo um monte de coisa para ele, nessa geração corrompida, ele está dizendo não, 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 não. Ah, mas eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que fazer a minha sala. Vai te acrescentar, vai te trazer algo novo, diferente para a tua vida? Ele está dizendo não. Ele está pronto a abrir mão, a desapegar do mundo. É o que precisamos, irmão, desapegar. Felicidade não está no acúmulo de riqueza. Felicidade está no desapego das coisas. E nós estamos vivendo uma sociedade que está apegada e doente pelo apego. Acúmulo. Tem pessoas que trabalham, junta dinheiro. Aí o filho está precisando, o vizinho precisa, a igreja precisa. Não, isso aqui é para quando eu morrer. Eu me lembro do meu avô. Ele morreu e em cima do guarda-roupa dele tinha uma mala. Sabe aquelas malas antigas, que tinha 2 cadeados do lado da mala? Aí minha avó falou, pega essa mala aí. A gente pegou a mala, descemos. Aí teve um trabalho para abrir a mala. E quando abriu a mala, irmãos, o que tinha de dinheiro, cruzado velho, cruzado novo, já não valia mais nada. Meu avô juntava dinheiro, juntava. E quando a gente ia pedir, vô, dá um pirulito aí, vô. Não tem dinheiro não, filho. Vivia com um cachimbão lá, fumando um cachimbo. E nunca tinha dinheiro para dar para um neto, uma bala, um pirulito. Mas morreu e a mala ficou lotada de dinheiro que já nem valia mais nada. Deus chamou uma igreja para ser uma igreja influente, que influencia este mundo, mas não com as coisas deste mundo, com as coisas dos céus. Deus te chama a você desapegar dessas coisas, minha irmã, meu irmão. Eu fico, desculpa que eu vou falar aqui, irmãos. É a minha igreja, eu acho que eu tenho liberdade para dizer isso. Eu fico sem entender o que significa bazar dentro da igreja. Bazar dentro da igreja. Os irmãos vêm, doam a camisa, a roupa e coloca lá para vender. Se você tem roupa lá, doe para quem não tem. Não é para vender, para que vai vender roupa se as pessoas estão doando? É apegado para as coisas. Irmão, se você tem roupas lá,
doe. Tem pessoas que não têm, tem instituição que estão lá precisando de uma peça de roupa, e você está lá com um monte de roupa, acumulando terno, acumulando sapato, acumulando vestimenta. Eu vou vender porque eu quero ver uma irmã lá da igreja usando a roupa que eu coloquei lá. Para, meu irmão, minha irmã, doe para quem precisa, leve para as pessoas que estão carentes. Isso é o que Jesus nos chamou. Cheio de acumuladores, acumulam, vão acumulando. Aí você olha para, ainda bem que aqui não tem, né? Aí você olha lá no quartinho, lá está um monte de roupa lá, não, é para bazar. Que bazar, irmão? Está cheio de gente que está precisando. Este homem aqui, ele vai contra tudo isso. Os acumuladores. Tem pessoa que acumula, tem uma doença, né, de acumulação. A pessoa vai acumulando tudo. Quebrou uma xícara. Cola aí, passa o superbonde. Passa o superbonde na xícara. Minha irmã, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Se desfaça disso aí. Eu tenho um sapato que eu usei no dia do casamento. Já nem serve mais, o pé já inchou. Esse homem não anda por esse caminho. Ele não está pegado com essas coisas. Você está orando, Deus, eu quero ajudar alguém. Nossos irmãos da ação social estão aí colocando aí todos os meses trabalho e ação social. Tenho certeza que quando sai para a rua, o que tem de pessoas que não tem um cobertor, não tem uma roupa. Ação social. Ele não está apegado a essas coisas, irmãos. Ele está livre de tudo isso. Olha o que o texto vai dizer, que coisa linda. Ele é como uma árvore. Ou melhor, no versículo 2, antes tem o seu prazer. Versículo 2 está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O prazer dele não é nessas coisas. Não é em comer até espantufar. Tem pessoa que não consegue dar uma oferta missionária. Mas todo domingo ele tem que passar lá na churrascaria e deixar o seu valor lá. Irmãos, prosperidade é aquilo que Deus nos dá para nós abençoar as pessoas. Ele dá para nós abençoar as pessoas. Este é o senso do reino. E este homem, ele vai meditar, ou melhor, o seu prazer está na lei, prazer. Ele tem prazer na vida. Mas não é esse prazer aí que o mundo diz. O prazer que ele tem é meditar. Meditar aqui é se aprofundar, é ser lido, é ler e ser lido pela palavra de Deus. É aquela meditação, não é aquela meditação que você faz lá das religiões orientais. Eu vou cantar o meu mantra. O prazer em meditar, o prazer da vida dele é meditar. O prazer que ele tem é o prazer das coisas que são simples. Que são simples, mas são eternas. Ele tem prazer no ponto de vista de Deus. É a plena satisfação. A vida dele satisfaz. Mesmo andando contra tudo que o mundo oferece, ele é uma pessoa satisfeita. Nós estamos vivendo uma geração, uma época que as pessoas não se sentem satisfeitas por nada. Não consegue se satisfazer por nada. Casa, não deu certo, casa de novo, casa de novo, casa de novo. Namora. Trabalha, não deu certo, trabalha, vai mudando. Igreja, sai daqui, vai para lá, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Não se sente, não tem prazer. Não tem prazer na vida, não tem prazer de estar na presença de Deus. Fica como o mundo. E a igreja que quer influenciar o mundo, ela tem raízes
e a raiz está no patamar mais fundo, é feita de uma forma de uma pedra sólida que se chama Jesus Cristo, as tuas raízes têm que estar em Deus, têm que estar no Senhor, e nada deste mundo pode te mudar daquilo, das tuas convicções, daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Basta uma igreja dizer, ali eu estou liberando tudo, tem a unção da unção, do poder e do poder. Eu vou para lá porque tem tanto poder. E aí são crentes influenciáveis pelo mundo. Esse homem aqui está totalmente fora de tudo isso. Ele tem prazer na lei, medita dia e noite. Ele medita na palavra quando está o dia, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fluindo, quando ele está sendo próspero, quando Deus está abençoando. Ele está meditando na lei, meditando na palavra. Ele acredita na palavra de Deus. Mas quando é noite também, ele acredita, ele está meditando. Está passando por doença, por tribulação, por provação, por angústia. Ele está acreditando, porque a meditação dele não é numa filosofia do mundo. A meditação dele é na palavra de Deus. Quer vencer? Medite na palavra de Deus. Quer passar por tudo isso que você está enfrentando? Medita na palavra de Deus. Quer superar os problemas? Se apegue à palavra de Deus, porque se apegando, meditando na palavra de Deus, você vai encontrar forças para vencer tudo isso. Agora, se você está que nem o mundo, aí eu vou lá no meu pastor do Facebook, ele tem uma palavra. Medita de noite. É por isso que o nosso irmão aqui cantou, e ele contou o testemunho dele aqui, estava passando por aperto, por situação, cometido pelo câncer, mas ele acreditou. É um hino que ele canta muito aqui, né? O hino do Voz da Verdade, né? Palavra é cura, né? Ele canta sempre esse louvor aqui, porque é na palavra. É a palavra de Deus. Não é profecia de A, de B, é a palavra de Deus. Eu estou pregando, não é a minha palavra, é a palavra de Deus para a tua vida. E aí, irmãos, vai acontecer algo aqui extraordinário. Ele é confrontado e deixa-se confrontar pela palavra de Deus. No versículo 3, ele é como a árvore. Você percebe, irmão, que está dizendo só do único homem. O texto aqui só está no singular, está dizendo do único homem. O único homem que não tinha um caminho para seguir. O caminho que tinha colocado na sua direção era o caminho dos ímpios e dos pecadores. Mas ele é uma árvore plantada, ele não nasceu lá. Ele foi plantado lá onde? Olha o que o texto vai dizer. Plantada junto às correntes das águas. Ele não nasceu ali. Ele foi plantado lá. Corrente das águas. O que a árvore precisa é de água. Deus, Ele te plantou aqui, minha irmã, meu irmão. Deus, Ele te plantou aonde você está. Deus te plantou. Você talvez não nasceu aqui. Não nasceu na igreja, o Brasil para Cristo, você talvez não, mas Deus te plantou aqui, Deus te trouxe aqui, porque aqui existe o cuidado de Deus. Deus pegou este homem e plantou ele junto às águas, ou seja, fique tranquilo, eu cuido de você, aqui tem água para você, aqui tem pão para a tua vida, aqui tem unção para você, aqui tem espiritualidade para a tua vida, aqui tem palavra de Deus para você, então fique aonde Deus te plantou. Deus te plantou. Deus te plantou lá onde você está trabalhando. Deus te plantou lá onde você mora, minha irmã. Deus te plantou lá naquela rua que você fala, mas essa rua é tão tribulada. Mas você é a pessoa que vai fazer a diferença neste bairro, nessa rua, porque foi Deus que te plantou lá. Está dizendo para você, eu cuido de você. Tem água para você. Eu cuido da tua vida. Então simplesmente seja a diferença aí. Agora, se você é aquele vizinho que as pessoas passam, isso é insuportável aí. Você precisa rever alguma coisa aí. A igreja tem que estar aqui,
E os vizinhos têm que estar aí fora e dizendo assim, mas esta igreja é uma bênção aqui para este bairro. Essa igreja é uma bênção, tem um trabalho social, tem um trabalho das irmãs, tem um trabalho dos homens, tem um trabalho de jovem, de criança, de adolescente. Esta igreja é uma bênção. Agora, se a igreja é problema para os vizinhos, aí, irmãos, a gente precisa rever o que nós estamos fazendo. Árvore plantada junto às águas. Deus foi lá, pegou este homem e falou, vou te plantar aqui, nas águas. E ele vai ficar ali plantado sobre as águas, tendo o cuidado de Deus, no tempo de Deus, no cuidado de Deus. E aí ele vai ficar ali, recebendo a prosperidade de Deus. E o que é prosperidade? Como eu disse a vocês, Deus te planta, te dá, para que você administre o essencial. Deus vai te dar o essencial, água. Essa ideia louca aí do mundo, dos ímpios, que não tem piedade, Deus vai te dar o essencial. Tem um texto que diz assim, se fosse fiel no pouco, no muito eu te coloco. Deus te dá o essencial, administra o essencial. Aí a prosperidade vai vir, vai fluir. Deus vai colocar esse homem e falar, eu cuido de você, eu te dou o essencial, tem água aqui, você vai estar aqui fincado. Aí sabe o que acontece quando a gente administra o essencial que Deus nos dá? Aí nós vamos produzir fruto no tempo, no seu tempo. Ou seja, no tempo de quem? Devido o tempo dá o seu fruto. Para que Deus vai me colocar, me dar o essencial, para que eu multiplique, para que eu prospere? Para me acumular? Deus vai fazer que isso aconteça na tua vida para que você dê fruto, para que as pessoas comam do seu fruto. A tua prosperidade tem que alcançar os teus filhos, tem que alcançar a igreja, tem que alcançar as pessoas que estão precisando, estão necessitadas. A tua prosperidade tem que alcançar essas pessoas. Não tem sentido, irmãos. Se eu prosperar, se eu crescer financeiramente e produzir para ficar acumulando, eu estou indo como o mundo, pensando só em mim, pensando só nas minhas coisas, e vou morrer, e quando eu chegar lá, nada disso eu vou levar. Prosperidade, Deus dá o essencial para que se multiplique, para que você abençoe as pessoas. Abençoe as pessoas. Não tem sentido acumular. E é isso que ele vai fazer, ele vai dar fruto no seu tempo, e cujas folhagens nunca murcha. Como assim? Já viu a árvore no inverno, né? Cai as folhas. Quem tem árvore na sua calçada lá, todo dia você tem que varrer, né, a calçada para tirar as folhas. Mas esse homem aqui, ele é uma árvore que nenhuma folha cai. Olha, chorei, cama nós. Deus está tão entrelaçado com este homem, cuidando deste homem, que as folhagens não murcham. Não cai nenhuma folha, as folhagens não murcham. Para continuar aqui, já correr para terminarmos. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Você está vendo esse homem preocupado em ser bem sucedido? Não. Ele está na mão de Deus. Senhor, me planta onde o Senhor quer que eu plante. Senhor, me planta onde o Senhor quer. Onde que o Senhor quer que eu dou fruto? O Senhor quer que eu dou fruto lá na Alfebrac? Então me plante lá. O Senhor quer que eu dou fruto lá na Almasbrac? Me plante lá. Na Jubrac? Me plante lá. Lá na assistência social? Me plante lá. Lá no departamento do estacionamento lá da Manobrac? Me plante lá. É você plantado aonde Deus te colocar. Você vai produzir muito fruto e vai ser bem sucedido. Bem sucedido. É uma igreja que ela está indo na direção de Deus. E aí o texto, ele vai dar uma reviravolta. Porque ele vai dizer isso nos versos. E aí ele vai continuar no versículo 4, dizendo assim, não é assim com os ímpios.
Os ímpios não são assim. Aí ele vai começar a falar do mundo. Até o versículo 3, ele está falando de um único homem, que decidiu dizer não para tudo que o mundo oferecia. E ele é feliz. Não tinha caminho para ele. Ele decidiu fazer um caminho. Ele decidiu fazer uma rota, um caminho alternativo. E aí vai dizer aqui, como é que é o mundo? Aí o versículo 4 vai dizer como é que é este mundo. O ímpio não vai ser assim. Porém, como palha, ele é levado como vento. Olha como é que é o mundo. O mundo não tem segurança de nada. O mundo, as pessoas correm para lá, correm para cá, estão buscando, estão correndo atrás de tantas outras coisas, de ser influenciado por tantas outras coisas. Isso é o mundo, correria do mundo. O mundo é assim, ele está dizendo aqui vai dizer sobre como é que é o mundo. A negativa desse homem para este mundo, o mundo é como vento, como palha. Não tem segurança de nada. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Isso é o mundo. O crente sabe o que ele quer, ele sabe com quem ele fala, ele sabe com quem ele obedece, ele sabe quem ele acredita, ele sabe. O mundo já não. E aí ele vai dizer, o mundo é assim. Esse é o mundo. E aí está dizendo aqui no plural. Vai começar a falar do mundo no plural. Os perversos não prevalecerão no juízo. E aí ele está dizendo, o texto está dizendo o quê? Os perversos, os ímpios, não estão preocupados com um julgamento. Vai haver um julgamento. Mas os perversos não estão preocupados com o julgamento. Os perversos estão vivendo a sua vibe. Estão jogados, querendo fazer o que quer. Casam, se dão em casamento. Estão como o mundo de Noé. Ninguém está preocupado com nada. Isso é o mundo. Estão como jogados como palha, espalhados, sem segurança, sem ter um alicerce, sem estar aprofundado as suas raízes. Mas só que esses ímpios não estão preocupados com o julgamento. Mas vai ter o julgamento. Só que, para terminar aqui, no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aí eu faço aqui, irmãos. Não só tinha um caminho? O texto não começou dizendo que só existia um caminho? Só que esse homem, ele foi tudo contra tudo e criou-se o caminho dos justos. Ele não aceitou andar pelo único caminho que era posto a ele. Ele vai agora andar pelo caminho do... Em outra tradução está dizendo que Assembleia do... justos. Assembleia dos justos, caminho dos justos. Olha, Fábio, não tinha caminho, ele criou o caminho de justos. Só que ele era um. Ele iniciou a caminhada sendo o único homem. E o texto vai terminar dizendo, ele criou o caminho dos justos. Ele influenciou mais alguém, mas ele não estava preocupado em influenciar, mas ele estava preocupado em seguir a Deus, a palavra de Deus, e aí ele foi dizendo não, e as pessoas olharam e falaram, mas como assim? No meio de uma sociedade tão corrompida, como é que esse homem consegue? Como é que ele consegue ficar 50 anos casado com a mesma esposa? Como é isso? É Jesus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus proporciona para ele. Oh, aleluias! E aí as pessoas vão olhar e vão dizer, eu vou seguir esse homem, eu vou com ele, eu vou entrar nesse caminho dele, eu vou seguir esse caminho do justo. E aí o texto vai dizer que ele formou uma assembleia de justos. Aleluias! Deus quer que você influencie pessoas, mas não sendo do jeito delas, da forma que elas vivem, da forma que elas estão vivendo dentro dessa sociedade. Deus quer que você esteja lá, mas esteja como luz, esteja dizendo, olha, esse aí não é o caminho, existe um outro caminho, o caminho se chama Jesus Cristo, é esse o caminho. Quer ser feliz, quer ter felicidade? Então ande comigo, vem na minha pegada, esteja comigo. Quer seguir, quer ter felicidade, quer ter provisão, quer ser próspero? Então venha para Jesus, venha seguir esse caminho, porque esse caminho formará uma assembleia de justos.
Aleluias! Chore canto e rabachore comanai. E tem mais. Esse caminho agora ele recebeu uma recompensa do Senhor. Qual era a recompensa do justo? O caminho do justo, irmãos? Perdição. Agora, ou melhor, dos ímpios, perdição. Agora, o caminho do justo, olha só o que vai dizer o verso 6. O Senhor, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, em outra tradução está dizendo que o Senhor recompensa o caminho dos justos. A recompensa para o caminho do justo. Sabe qual é a recompensa? É que você não vai passar pelo juízo, você vai, quando Jesus olhar e abrir as mansões celestiais, você vai dizer, Senhor, como eu era feliz lá, mas agora eu estou sendo mais feliz aqui, ao ouvir esta palavra, dizendo, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Foi cantado aqui além do Rio Azul. É o que está te esperando. Há uma recompensa de Deus para você. Há uma recompensa do Senhor para esse caminho de justo. Para esse caminho que está dizendo não. Para tudo que o mundo está te despejando. Aleluias. E é isso que eu quero dizer aqui. Este homem abriu uma porta, uma rota. E criou um caminho dos justos. Deus dá retribuição ao caminho dos justos. O caminho dos ímpios leva ao lugar algum. O caminho dos ímpios são jogados pelo vento. Mas o caminho do justo, Deus prosperará. Se coloque de pé. Ele começou sendo um único homem. Aquele, o Arão, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Mas ele vai terminar com uma grande multidão, seguindo o caminho dos justos. Aleluias. Quer influenciar? Você é uma igreja influenciada ou que influencia o mundo? É isso que nós precisamos pensar aqui. O que nós estamos influenciando? Nós estamos sendo influenciados pelo mundo? Ou estamos influenciando o mundo com a palavra de Deus, com a justiça de Deus, com as coisas de Deus e com a palavra do Senhor? Nós estamos dizendo sim para o mundo ou nós estamos dizendo não para o mundo? Nós estamos dizendo sim para o pecado ou nós estamos dizendo não para o pecado? É isso que o texto termina. Eu quero você jovem, você irmã, irmão, senhor, senhora, quero que nesta noite, permita que o Espírito Santo de Deus te encha. E se você não se sente feliz, hoje é a tua noite. Bem-aventurado é você. Feliz é você. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Você vai orar aí ao Senhor. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo para influenciar o mundo, para que as pessoas andem comigo, que as pessoas sigam os meus passos, como Paulo disse, assim como eu sigo os passos de Cristo, né, que vocês possam me imitar, seguir-me, fazer ser imitadores de mim, como eu sou de Cristo, que você possa dizer isso, que você possa ter Cristo como referência para a tua vida, como referência para o teu lar, para a tua família, para a tua casa, para os teus negócios, para as tuas tomadas de decisões. Seja este influenciador, meu irmão, minha irmã, porque Jesus quer salvar muitas vidas. E muitas vidas estão aí fora por causa dessa corrupção, por causa desta mentira, deste mundo tenebroso e de negatividade que oferece às pessoas. Mas nós temos Jesus, temos a luz, temos o sal da terra, a luz do mundo. Somos escolhidos como sacerdotes eleitos de Deus. Somos pessoas dignas de um reino eterno, um reino que Cristo foi preparar. E é isso que você vai fazer, influenciar vidas. Jesus te chama para você levar vidas a Ele, para você levar vidas, resgatar pessoas que estão aí no caminho dos pecadores, no caminho dos perversos, que você crie, que você siga um caminho dos justos e traga pessoas para este caminho. É isso que Jesus te convida nesta noite. Vai falando com Ele, vai dizendo agora, Pai, em nome do Senhor, nós colocamos a Tua igreja nas Tuas mãos. Somos uma igreja, Pai, nascidas
por missões, apaixonadas por Jesus, pela palavra, pelo reino dos céus. Queremos conquistar a nossa família, queremos conquistar os nossos vizinhos, queremos conquistar, Senhor, aqueles que ainda não entrou no caminho dos justos. Queremos ir, Senhor, não com a nossa soberba, mas queremos ir na humildade, na mansidão. Queremos ir, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, no poder do Senhor, falando de vida para vidas que estão mortas, para vidas que estão sendo sepultadas no pecado, na mentira, na corrupção. Queremos ser luz para essas pessoas, queremos ser luz para esses caminhos tenebrosos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Derrame-se sobre a Tua igreja, derrame-se sobre o Teu povo, e toma a Tua igreja